O pior pesadelo do Lula acaba de acontecer. Nesse exato momento, o Trump recebeu um dossiê completo sobre a vida do Lula e ligações questionáveis do atual governo com organizações criminosas. Essas organizações que nos últimos dias foram classificadas como grupo de terror. E isso tudo justifica de forma cristalina as atitudes do presidente brasileiro nos últimos dias, depois da classificação feita pelo Estado americano. Entenda, a gente está em ano eleitoral. O que político faz em ano eleitoral? O que direciona todas as ações de um político em ano eleitoral? Conquistar voto. Você vai fazer tudo. Você vai entregar a tua mulher, se for necessário, para a polícia. Você vai culpar o teu filho de corrupção para tirar o peso das suas costas. Você vai ameaçar. Você vai fazer literalmente tudo. Você vai flertar com quebrar o país. Você vai acabar com a escala 6x1. Vai arriscar 6x2, entochando isso daqui a 12 meses que vai quebrar o país. Você topa fazer isso. Você topa gastar como nunca gastou. Você sacrifica os filhos e os netos de todos os brasileiros. Você rasga o futuro do país em prol do voto. Mas agora eu te pergunto, o que faz um político fazer uma atitude que é claramente anti-eleitoral, ou seja, vai fazer ele perder voto, mas não vai fazer ele perder votinho, vai fazer ele perder voto em lote, vai fazer ele ser expurgado do ano eleitoral. Se você tivesse uma eleição ganha, até você poderia flertar com tal atitude, mas em uma eleição complexa, que sua chance de ganhar é muito baixa, por que você faria isso? Por que você arriscaria a reeleição? Por que você arriscaria todo o poder para defender entidades que a população brasileira simplesmente odeia? E a resposta é muito simples. Essas entidades, será que estão te ameaçando? Ou será que existe alguma ligação muito fácil de ser comprovada que vai te caracterizar como grupo de terror? E aí o seu devaneio, a sua obsessão não é mais por voto, mas é por se manter vivo. Porque diferente de quando você rouba bilhões e bilhões, como no Mensalão, bilhões e mais bilhões de idosos e deficientes, como no INSS, é muito diferente porque ali você é corrupto. Ali você vai ser julgado pelos seus amigos do STF. Mas quando você é caracterizado como grupo de terror e os Estados Unidos vão te julgar, quando os Mossads, que é a inteligência de Israel, vão aplicar a lei, provavelmente a sua perspectiva deve mudar de forma extrema. E é isso que está acontecendo no Brasil. Porque as falas do Lula claramente não caem bem. A reputação dele hoje, numa pesquisa, acabou de piorar. A desaprovação acabou de explodir. Todas as pesquisas que não estão sendo feitas de forma completamente enviesadas, ou seja, após o fato lá da organização para terror, sempre mostraram uma repugnância da população brasileira em defesa de bandido. E essa repugnância só foi aumentando. A cereja do bolo dessas pesquisas foi a pesquisa feita após a mega operação, que arrastou mais de 200, ou seja, seria um grande argumento para você pegar e a população se juntar e falar direitos humanos. Na realidade, a população falou totalmente o contrário. A gente quer essa galera a 7 palmos embaixo da terra. Esse foi o grito da população do Rio de Janeiro. E esse não é só o grito da população do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro. Então o Lula está lutando pela sua própria sobrevivência. Mas eu te pergunto, como ele conseguiu convencer a Rede Globo? Como que ele conseguiu convencer a tantos indivíduos que estão engasgando para defender as organizações criminosas? Será que a penetração das organizações é muito mais profunda do que a gente imagina? Desse dossiê que vazou algumas partes que eu vou te mostrar, você vai entender que a situação do Lula nos próximos dias está extremamente complicada. E lembrando que dia 5 de junho vai ser efetivado a questão do grupo de terror e vai começar as operações americanas. Estou ansioso para entender como vai se
vai ser essas operações. E lembrando que eu não estou falando que vai ser operação dentro do Brasil diretamente com soldadinhos aqui não, mas provavelmente questões de inteligência. Vamos começar com o pé direito, que eu vou te mostrar detalhadamente o que a gente pode esperar dos próximos dias e também das próximas horas, porque a ansiedade do presidente da República está deixando ele louco. Vamos começar com o pé direito, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembre que hoje teremos live 9h30, eu espero você aqui de verdade, e vamos começar pela fala do Alessandro, que realmente me decepcionou nessas falas aqui, tá? Presta atenção no que ele vai falar aqui, lamentável. Técnica, né? As facções criminosas brasileiras não são organizações terroristas, isso de acordo com qualquer definição técnica que você faça. Essa decisão política do governo americano é unilateral, ou seja, não adianta a gente fazer nenhum tipo de manifestação ou crítica nesse momento, do ponto de vista diplomático. Ela tem consequências econômicas para o Brasil, potencialmente falando, e não gera nenhum tipo de resultado positivo no combate efetivo ao crime, uma vez que o regramento que nós temos hoje, a cooperação que nós temos com as autoridades americanas na seara policial, já é suficiente. É uma medida extremamente política, provavelmente destinada a desviar a atenção do caso Master. Eu falei hoje com o Lincoln Garcia e... Não é uma decisão técnica. Meus amigos, esse aqui foi um argumento lamentável do Alessandro. Então, obviamente que pra gente ter um segundo ponto de vista, eu acho que a questão pra tirar um pouco e ajudar o Flávio, no caso Master, acho que é até um pouco legítimo, mas falar que é só pra isso é muito distante da realidade, muito distante, acho pouco fiel à realidade. Agora presta atenção nessas falas aqui. Incomodável, eu vi que no direito comparado, ou seja, no mundo afora, tudo que as facções fazem no Brasil é terrorismo. Só que no Brasil que é mais um dia comum. Então, na verdade, o meu estudo foi mostrar, pelo direito comparado, pelas regras da ONU e de diversos países também, que as definições de terrorismo estão muito diferentes daquela que o legislador brasileiro trouxe para a nossa legislação. Então, eu provo, pelo direito comparado, que o que as facções fazem no Brasil são sim terrorismo. Esse é o autor de um livro que ele fala Terrorismo à Brasileira. Em qualquer lugar do mundo, e só aqui no Brasil que não. Então, por isso mesmo, Paulo, que os Estados Unidos apenas agora reconheceram aquilo que muitos fingiam não ver, né? Que as facções brasileiras deixaram há muito tempo de ser simples organizações criminosas. Elas controlam o território, elas impõem medo coletivo, executam rivais e agentes públicos, utilizam armamento de guerra, desafiam diretamente a soberania estatal. Então, isso ultrapassa o conceito clássico de criminalidade comum e, infelizmente, durante anos o Brasil insistiu em tratar esses grupos fortemente armados como mera questão de polícia ordinária. E por isso que não está dando certo. E o terrorismo moderno não depende mais de ideologia clássica, mas de imposição organizada de medo coletivo. E nas definições internacionais, então, o que as facções fazem aqui é exatamente isso. É outro argumento que a gente ouve normalmente falar assim, são apenas grupos criminosos em busca de lucro. Olha, quando o lucro é sustentado por domínio territorial armado e terror social, deixa de ser criminalidade comum. Isso já é terrorismo em qualquer lugar do mundo também. Meus amigos. E Alessandro, bora responder essa aí. Eu gostei dos questionamentos desse indivíduo. Ou seja, a grande realidade que hoje, pela grande força que está se fazendo para proteger as organizações criminosas, você pode escolher o seu lado. Porque você não vai ser grande julgamento, apedrejado pela grande opinião pública se você começar a defender, dependendo da forma. Mas é uma imoralidade. Uma imoralidade, na minha humilde concepção, você defender bandido. 2 vezes vi alguém rejeitar publicamente ajuda estrangeira para combater narcotráfico. A primeira foi o Pablo Escobar, quando, por medo, fundou o grupo Los Extraditales, sob o lema "Preferimos uma tumba na Colômbia a uma prisão nos Estados Unidos". A segunda foi o governo Lula. O homem tá com muito medo e só vai piorar. Por que o governo vê risco ao PIX após os Estados Unidos classificarem PCC e CV como terror? A grande realidade é que não existe risco. Não existe. Isso aqui é um devaneio completo. Isso aqui é fake news da pesada mesmo. Porque querem manipular. Não existe risco ao PIX. E agora tem uma sequência de fake news e somebody love para tentar convencer a população como é ruim a gente classificar os nossos bandidos como grupo de terror. Presta atenção. Quem foi o gênio que inventou que combater os tentáculos do terrorismo no Brasil é ruim para a economia? Olhem essas manchetes aqui. Jornal o Globo: designar o PCC e o Comando Vermelho de terrorismo é risco jurídico, bancário e reputacional a empresas brasileiras. Está parecendo que qualquer padaria ou mercado serão caçados pelos americanos. Olhe essa outra aqui. Folha de São Paulo: vínculo do PCC com o setor de combustíveis eleva o risco para o Brasil após decisão de Trump.
Parece que o risco é faltar combustível nas bombas, quando deveríamos estar combatendo postos de combustíveis de propriedade do PCC. Olhem essa outra pérola aqui do jornal O Globo. Pix vistos de viagens e Big Techs. Entenda os possíveis impactos da designação de CV e PCC como terroristas. Ou seja, os americanos vão acabar com o Pix e com as viagens internacionais para a Disney. Não basta comprar a narrativa do PT, tem que flertar com a defesa do terrorismo no país. Quem foi o gênio que inventou... meus amigos, tá bonito de assistir isso, né? Só que não está colando. Temos mais uma. Enquadramento do PCC e CV como grupo de terror pode respingar no agro. E como que pode respingar? Eu li a matéria, não tem nada a ver com agro. Ah, pode ter sanções econômicas do Brasil. Meus amigos, a gente só vai ter sanções que vai impactar todo o Brasil se o PCC e o CV fazem parte de 10%, 5% do PIB brasileiro. Você acha que eles fazem parte, que eles estão ancorando 5 a 10% do PIB brasileiro? Zero chance de estar acontecendo isso, zero chance, zero chance. A realidade é que eles estão com medo porque provavelmente a penetração desses indivíduos na sociedade brasileira é muito maior. Nas grandes redes do poder é muito maior do que se imagina. É só esse fato, é só esse fato. Isso eu tô falando do judiciário, da polícia, das instituições, dos políticos. Tá todo mundo sentado no colo e quicando em cima dessa galera. Essa é a grande realidade. Quer ver mais uma prova? Tá aqui, ó, presta atenção. Milhões de toneladas de pó saindo do Brasil para a Europa e sendo praticamente perdoadas pela justiça. Esse aí é o caso do André do Rap, que tinha sido preso em segunda instância, mas foi solto em 2020. Por uma decisão da mais alta corte do Brasil. Pouco depois, o chefão do PCC aí saiu da cadeia e em 8 horas, ou menos de 8 horas, um outro juiz derrubou a decisão. Mas aí já era tarde demais, o bicho já tinha escapulido e ninguém mais encontrou. Isso foi há 5 anos atrás, como aponta uma matéria da CNN Brasil e do Metrópolis. São inúmeros os casos aí de desembargadores e juízes que, às vezes de maneira muito suspeita, soltam figuras faccionadas. E tudo isso está registrado, e tudo isso pode ser puxado, e tudo isso pode ser quebrado o sigilo bancário dessa galera e verificar se teve um crescimento muito grande de patrimônio, se comprou algum bem muito grande, se trocou de carro, coisa parecida. E verificar se tem esses eventos próximos às decisões. E provavelmente vai ter. Porque, meus amigos, vocês... Cara, como que você libera um cara que pegou e tava brincando com não sei quantas toneladas pra fora do país de substância ilegal? Você acha que isso é só, não, eu tive dormi mal hoje, tô liberando bandido? Não existe isso. Provavelmente existe incentivo oculto. E o problema agora é que vão se caçar os incentivos ocultos. E por isso é esse desespero. E por isso que o Lula tá abrindo mão de voto pra lutar contra, para ajudar essas organizações, porque se achar a ligação, o cerol vai ser passado. E se alguém duvidava que isso aconteceria, é só olhar para o Maduro, que o Maduro é a maior prova de fé do brasileiro. A gente olha e acredita que pode sim acontecer a libertação do Brasil. Presta atenção agora nesse vídeo do Flávio. É por isso que o PT tem tantos inimigos. Muitos inimigos. Agora, apoiador, cadê você? Pô, é vergonha isso aí. Ó, gente, boa tarde. Nós estamos aqui, ó, no Hospital do Amor, desde 2 horas da tarde. Ó. Essa multidão de gente aí esperando o Lula. Ó. Multidão de gente? A sua máscara caiu, Lula. Você é um falso presidente. Por enquanto, ele até tem poder. Mas nunca terá o povo. Brasil! Brasil! É, meus amigos, o Flavinho tá fazendo o papel dele bem feito. Enquanto isso, vamos dar uma pincelada lá no Internacional, que faz tempo que eu não coloco coisa no Internacional, porque o Brasil tá pegando fogo. Mas tá acontecendo uma coisa na Rússia que eu acho que vale a pena ser comentado. Eles estão perdendo o apoio da população e estão entrando em desespero. E aqui você entende como é importante você ter apoio da população. O Telegram foi desenvolvido por um russo que depois não quis dar os acessos às suas redes, aos seus outros produtos digitais para a FSB, que é o serviço de inteligência russo, e acabou fugindo do país. Hoje ele mora em Dubai, é um bilionário, e os russos decidiram simplesmente bloquear o Telegram. Só que o Telegram é uma ferramenta dos soldados russos. E eles se comunicam nos grupos com informações, trocas de vídeos, localizações, uma série de coisas. Então é uma ferramenta da guerra. Mas não só isso. O Telegram tem uma importância gigantesca
para a construção do apoio, da narrativa e de todo um suporte em volta da guerra. Isso acontece porque o Telegram, né, é uma ferramenta muito usada na Rússia, uma plataforma de comunicação muito usada. O governo acabou investindo em blogueiros, em uma mídia comprada, e todo esse canal de comunicação, ele existia justamente dentro da plataforma do Telegram. E aí começa um pouco da explicação do que vem acontecendo, né? Os russos decidiram, o governo russo decidiu destruir essa plataforma, porque ele está com medo que essa plataforma seja usada e ele não tenha controle das pessoas. E o que está acontecendo na Rússia é que o governo está partindo para uma consolidação maior do poder. Eu já falei disso inúmeras vezes aqui para vocês, mas esse movimento do Telegram é um dos grandes sinais de que isso alcança uma outra dimensão. O que o governo russo quer é que todos os russos usem um aplicativo criado pelo governo que se chama Max, que é baseado no WeChat chinês, capaz de monitorar. Esse aqui é o sonho do Lula. Por quê? Porque você tem que controlar a narrativa e o Putin já perdeu a narrativa, tá perdendo apoio e tá com medo de perder o governo, porque é assim que começa a derrocada de uma grande ditadura. E o Zelensky não tá parando os ataques, ou seja, a pior decisão da vida do Putin foi ter invadido a Ucrânia. Isso é sem dúvida nenhuma. Enquanto isso, o Brent continua $91, o mercado não abriu ainda. Hoje na live o mercado vai estar aberto, a gente vai ver qual que vai ser a posição. Aconteceu muita notícia nesse final de semana, então fica difícil entender o que realmente vai acontecer com o petróleo, mas a realidade é que a inflação contratada para o Brasil é gigante. E o contraste de como é difícil morar no Brasil, os custos do Brasil em comparação com outros países cada vez fica mais claro, colocando vitrine em como que é um governo de direita, como o governo de direita ajuda a população e como o de esquerda só faz a galera se ferrar. Presta atenção nisso aqui. Países vizinhos, o mesmo produto, preços completamente diferentes. É realmente mais barato viver no Paraguai do que no Brasil? Olha, um levantamento do Poder 360 mostra que de 17 produtos e serviços populares comparados entre os dois países, o consumidor brasileiro paga mais em 13 deles. Mas antes de falar dos preços, 2 pontos bem rápidos que eu preciso te explicar. Ponto 1. Todos os valores foram convertidos para o real para facilitar a nossa comparação aqui. E aí, um segundo ponto é o salário mínimo. No Brasil, a quantia para 2026 está estabelecida em R$ 1.621. No Paraguai, é cerca de R$ 2.300. Beleza, já expliquei. Agora vamos comparar os preços. O iPhone 17 de 256 GB custa R$ 7.999, mas é encontrado no Paraguai por cerca de R$ 4.250. O MacBook Air M5 de última geração com 512 GB custa no Brasil R$ 13.999. Já no Paraguai, o valor equivale ao preço de venda lá dos Estados Unidos, cerca de R$ 5.500 ou $1.099. Já um carro, um Chevrolet Onix 2026 manual com motor 1.0, parte a R$ 101.790 no Brasil. O mesmo modelo é vendido no Paraguai por cerca de R$ 70 mil. É uma lógica meio perversa. Mesmo fabricados no Brasil, alguns veículos chegam ao consumidor paraguaio por preços muito inferiores aos praticados no mercado brasileiro, embora sejam fabricados aqui. Ou seja, vamos ser sinceros, no Paraguai você ganha mais e você consome mais barato, ou seja, os produtos são mais baratos, ou seja, você é muito mais rico no Paraguai, ganhando a mesma coisa que no Brasil. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E a comparação é bizarra, tá aqui a comparação, ó. A gente pode ver até outros itens. Carne bovina sai do Brasil R$ 44,00 o quilo para chegar, isso aqui é a 100, tá? Corte de a 100, por R$ 17,50 no Paraguai. Cara, isso não deveria ser considerado normal, essa é a realidade. E tem tudo, ó, iPhone, arroz branco, R$ 30,00 o quilo, os 5 quilos no Brasil, e no Paraguai é R$ 14,00, é 50% do preço. Energia elétrica, 70 centavos o quilowatt no Brasil, 30 centavos no Paraguai. Ou seja, é complicado. Se o brasileiro não acordar dessa vez, a gente tem que desistir do Brasil, tá? Se o brasileiro votar errado mais uma vez na eleição, ele tem que desistir, não tem salvação. Essa é a realidade, não tem salvação. Seguindo, como luxos bancados por Vorcaron derrubaram a candidatura do Cláudio Castro?
Amigos, a realidade é essa, tá? A realidade é que o Cláudio Castro desistiu porque tá saindo muita coisa do Vorcaro contra ele e não para. E o homem deve estar mais sujo que pau de galinheiro. Essa é a realidade. Tem esse vídeo aqui, ó, que é até engraçado. Isso aqui é a obra antes e depois do apartamento de 3 milhões do Cláudio Castro. Presta atenção. E esse apartamento tem algumas peculiaridades. Primeiro que foi comprado por um fundo oculto, não sei o que lá, e é um apartamento que não cabe no orçamento de um governador. Como assim, Fernando? O orçamento de um governador é 40 mil por mês, 50 mil por mês. Como que ele vai comprar um apartamento de 3 milhões? E aí tem aquele somebody love de foi através de um fundo, não sei do que lá. Corrupção. Tudo indica que é corrupção. Essa é a grande realidade. Ou seja, o homem está encurralado e se ferrou. Se ferrou bonito, já está saindo. O ponto negativo, a gente perde uma cadeira de senador no Rio de Janeiro. A gente já perdeu uma, entre aspas, Flávio Bolsonaro, não vai. E agora vai perder a do Cláudio Castro, que também não vai. Aí estão querendo colocar outro indivíduo e tal. Tem até um indivíduo, o Sóstenes. Não sei se Sóstenes ganha no Rio de Janeiro não, tá? Acho difícil. E tem aquele negócio que encontraram dinheiro dentro do apartamento dele. Cara, é complicado porque tá chegando na reta final e a direita tá apanhando, tá? Tem candidatos na direita que estão apanhando, infelizmente. Presta atenção nisso aqui, ó. Em maio de 2024, Vorcaro convidou Castro para um evento pequeno, uma degustação de uísque. Castro pergunta: que horas e onde? Vorcaro manda o endereço do local em Nova York e diz 15h30. Só homens. Serão 10 pessoas apenas. Castro responde: eu vou. Segundo a PF, esse evento custou mais de $1 milhão pagos por Vorcaro. No dia seguinte, o Rio Previdência, o Fundo de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio, investiu R$80 milhões no Banco Master. Um ano antes, Cláudio Castro e Vorcaro já tinham se encontrado em Nova York para um jantar. A conta, de acordo com a Polícia Federal, passou de $13 mil e também foi paga por Vorcaro. 6 meses depois, o Estado do Rio começou a investir no Banco Master. Em 1º de novembro de 2023, foram R$40 milhões. No dia 6, os dois se reuniram em São Paulo. E 4 dias depois, o Estado aplicou mais R$80 milhões no Banco Master. Em dezembro do mesmo ano, outro aporte. O Rio Previdência investiu R$200 milhões em letras financeiras do Master. Também, de acordo com a Polícia Federal, os dois combinaram mais um encontro. Vocês entenderam como dar retorno corromper no Brasil? O cara gastou $1 milhão lá, gastou R$60 mil não sei aonde, 600 mil não sei o que, 13 mil dólares não sei aonde, gastou o quê? Uns 10 milhões? E o cara pegou 300 milhões de aporte no banco dele. Ou seja, ele gastou 2 milhões de dólares, vamos colocar aí, 2 milhões de dólares para pegar 2 milhões, botar 12 milhões então de reais, colocando R$6 o dólar, 12 milhões de reais para captar 200, 300 milhões, para roubar 300 milhões. Entendeu como que é bom? Como que dá retorno corromper no Brasil? É bizarro isso. Uma vez no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador. Isso foi em março de 2024. Vorcaro avisa: fala, amigo, tudo bem? Tô aqui na entrada. Segundo a PF, antes desse encontro, Daniel Vorcaro questionou um funcionário dele: quanto o Fundo do Rio, Estado, tem conosco? O funcionário responde: 320 milhões aplicados, Rio Prev. E aquele outro fundo do Rio, Vorcaro questiona. O funcionário diz: SEDAI, Companhia de Saneamento, aplicaram 200. Dias depois, o banqueiro agendou um novo encontro com Cláudio Castro no Palácio Guanabara, sede do governo do estado. A Polícia Federal já identificou quase 3 bilhões e 700 milhões de reais do Rio Previdência em investimentos ligados ao Banco Master. 3 bilhões. O cara gastou aí jogando, isolando a bola, uns 50 milhões. Isolando a bola, que não foi isso, tá? O apartamento do Castro era 3 milhões, não sei o quê. Ele colocou isso tudo para captar 3 bilhões. 3 bilhões. É muito, dá muito retorno, ó. Diretor da SEDAI ignorou alerta de quebra do Master e estatal perdeu 222 milhões de reais. Tá aí, ó. Não dá pra ter estatal, e deveria pegar essa galera e sovar em praça pública.
Por quê? Porque esse dinheiro fez pessoas morrerem em fila de hospital, esse dinheiro limita o crescimento de vários filhos de brasileiros trabalhadores e pagadores de impostos, limita a transição social da pessoa nascer numa classe baixa e conseguir ascender socialmente. É culpa dessa galera. A gente não pode tolerar a corrupção, roubinho, não. Tá matando o futuro do país, tá matando o futuro das crianças brasileiras. É muito triste isso, é muito triste. Seguindo agora, presta atenção. Igor, foi uma experiência incrível. Você não existe. Foi assim que o encantado Cláudio Castro agradeceu ao Daniel Vorcaro pelo jantar que ele tinha acabado de ganhar no restaurante do famoso chefe Salt Bay, em Nova York, com direito a bife de ouro e vinhos de mais de R$6.000 a garrafa. Só naquela noite, o dono do Master gastou com o governador do Rio mais de R$66.000. Dias depois, a experiência foi no chiquérrimo Carnegie Club, onde Castro e outros políticos se juntaram para tomar uísque e fumar charuto às custas de Vorcaro, e de onde cada convidado saiu levando uma garrafa de R$30.000. E teve mais, muito mais. As mensagens encontradas pela PF no celular do Vorcaro incluem convites para um churrasco on the garden, uma feijoada by the pool e um brunch no Parque Lage, além de uma passagem pelo badalado camarote do Master na Sapucaí. Nas palavras dos delegados da PF, um nababesco lifestyle, ao qual Cláudio Castro aderiu com gosto, sempre adulando Vorcaro com meu amigo, meu irmão, você não existe. Toda essa mordomia parece uma coisa de outro mundo para nós, simples mortais, mas para o Vorcaro era dinheiro de pinga. E aí é que entra a parte realmente quente dessa história. De acordo com a PF, os encontros do Castro com o Vorcaro ocorriam sempre perto de alguns aportes ou aplicações do Rio Previdência nos fundos do Master. Entre 2023 e 2025, foram quase 4 bilhões que renderam aos donos do fundo de pensão dos aposentados do estado do Rio de Janeiro mais de 40 milhões em propinas, pelo que se sabe até agora. Um desses donos do Rio Previdência, sem 40 milhões, você viu? Chutei 50 milhões, 40 milhões para você pegar 4 bilhões. Dúvida é o Cláudio Castro. Mas quem são os outros? Algo me diz que logo a gente vai ficar sabendo, porque o que não faltava no Rio, em Brasília, em Nova York ou em Londres, eram amigos e irmãos de Vorcaro se fartando de mordomia paga com o dinheiro dos outros. E se você quer saber o que vem por aí... Meus amigos, estão passando o cerol. Vamos seguir. Vorcaro convidou Cláudio Castro para almoço com Ciro Nogueira no Rio. E aí vem mais mensagenzinhas. Isso aqui é lamentável. Isso aqui mostra a corja, o churume brasileiro. E agora vamos para a cereja do bolo, que é o dossiê do Lula. Mas antes disso, deixa eu te convidar para entrar no grupo do WhatsApp para você economizar muito. Eu tenho um grupo de liquidação e lá a gente acompanha as maiores varejistas do Brasil e você consegue grandes descontos. Como, por exemplo, esse purificador de água, que também gela, de R$ 460 por R$ 367. E lembra que você sempre tem que colocar o cupom para garantir os descontos. Esse aqui específico não precisa do cupom, mas a maioria precisa de cupom. Seguindo agora, também temos organizadores, para você deixar sua casa como tinindo de organizada, de R$ 99 por R$ 58. São 4 caixas como essa aqui, tá? Então, vale muito a pena, o link está na descrição. E também temos aqui, ó, mesa perfeita pro café. Ó, eu achei bonita mesmo, ó. Pra tua casa, por R$ 117. Essa aqui você tem que usar o cupom, super cupom. Aí você consegue nesse preço. Tudo isso dentro do grupo de liquidação, vale muito a pena entrar. O QR Code está aqui do lado para você entrar no grupo. Tem aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Lembrando que a gente também tem um grupo exclusivo para mulheres. Exclusivo no sentido de tem coisas femininas, chapinha, creme, shampoo, essas coisas que a mulher utiliza. Tem tudo lá no grupo. O link também está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário do grupo com foco no público feminino. E também o link geral está aqui também na descrição e no link, no link fixado no primeiro comentário. Seguindo agora para a cereja do bolo, vamos escutar as falas do Paulinho Figueiredo, o homem... Presta atenção. Essa palavra para Vitória Abel, Paulo. Olá, Paulo. Primeiro, queria entender, porque não há nenhum indício por meio de investigações, nem da Polícia Federal, nem da Polícia Civil, de que o governo Lula tenha, né, ligações diretas com organizações criminosas, é importante destacar, mas eu queria que o senhor destacasse para a gente, principalmente, como que agora Flávio Bolsonaro, diante das recentes indícios de ligação dele com Daniel Vorcaro, por meio do caso Dark Horse, como que ele vai se posicionar na campanha presidencial que vai ocorrer até outubro desse ano. Isso acabou prejudicando ele de alguma forma nas pesquisas de intenções de voto. Queria saber se também esse encontro com Trump faz
parte de uma estratégia, de fato, para Flávio Bolsonaro se recolocar no jogo? Sobre as ligações do presidente Lula com o crime organizado. É muito fácil explicar, vide a proximidade que o Lula tem com o Nicolás Maduro, que hoje está dentro de uma prisão em Nova York, justamente com acusações de narcoterrorismo. O Maduro, que é amigo do Lula, Maduro, que a campanha foi financiada com dinheiro do PT, pelo marqueteiro do PT, o Maduro, que é conectado a esse Ivo Morales, que é o cocaleiro, que também é amigo do Lula, membro do Foro de São Paulo. É muito fácil explicar que a primeira-dama do tráfico sendo recebida dentro dos ministérios do governo Lula, é muito fácil explicar a forma como o Lula e o próprio ministro da Justiça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, acessam comunidades dominadas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. É muito fácil, eu posso passar aqui o dia falando sobre as conexões entre a esquerda brasileira e o tráfico de drogas. O fato da Polícia Federal não investigar realmente é meio curioso, né? Você pode pensar aqui que as pessoas que mais combateram o tráfico de drogas hoje no Brasil estão todas na prisão. O presidente Bolsonaro, o presidente que mais apreendeu drogas no Brasil, está na prisão. O vice-presidente da República, o general Braga Neto, responsável pela intervenção no Rio de Janeiro, que foi, inclusive, o que moralizou o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, está na prisão. Anderson Torres, ministro da Justiça que mais apreendeu drogas, está na prisão. Quem mais? Silvinês Vasquez, o diretor-geral da PRF, que recordista de apreensão de drogas, está na prisão. Então, no Brasil, está na prisão quem combate o crime organizado e está dentro do Ministério do governo Lula, frequentando os órgãos do governo Lula, aqueles que são ligados ao tráfico, né? Eu não vou nem falar agora da Joslane, sei lá, essa influenciadora aí que morre de amores pro Lula é como se fosse um pai para ela, e a tentativa de assassinato ao Flávio Bolsonaro. A gente pode falar de bastante aqui dessas conexões, mas eu não quero tomar toda a entrevista para falar sobre isso, porque eu quero focar na visita. E sim, a visita foi muito bem sucedida, a população brasileira recebeu muito bem, e os levantamentos aos quais eu tive acesso mostram que reverteram completamente aquela bobagem. Tudo isso que ele falou deve ter sido entregue ao presidente Trump, pelo que eu entendi, já que ele estava na reunião. Ou seja, se o Trump quiser realmente derrubar o Lula, é só ele caçar e seguir o dinheiro. E lembra, são ordens de grandezas bilionárias, não é difícil encontrar. É difícil vocês rastrearem os Pix que eu recebo na live, que é uma ordem de grandeza muito pequena. Mas imagina se eu ganhasse 1 bilhão por live. E seria 30 bilhões no mês. 30 bilhões, você consegue falar quantas pessoas estão recebendo 1 bilhão de Pix por dia? Deve ter umas 10 pessoas, assim, 10 empresas que recebem 1 bilhão de Pix. Ou 2, 3, porque, 30 bilhões de faturamento, o que? O Pão de Açúcar, o Grupo Açaí, não deve ter muita gente. Ou seja, você chama muita atenção. E a ordem de grandeza dessas operações era nesse pique, de bilhão. Ou seja, se o Trump quiser realmente caçar, ele caça e acha. E por isso que o Lula tá tão desesperado, ele tá acionando todo mundo. E agora tinha saído uma informação que o Lula ia ligar pro Trump. Agora ele desistiu de ligar pro Trump com medo. A realidade é que o couro está ardendo para cima do Lula e a situação não vai ser fácil, tá? A situação é totalmente complexa para ele e ele tá abrindo mão de voto para tentar sobreviver fora da cadeia, mas eu não sei se ele vai conseguir não. Tudo indica que nas próximas semanas a gente vai ter muitas coisas vazando do atual governo que vai catapultar a oposição. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até daqui a pouco. Vou tentar fazer um segundo vídeo, mas se não tiver segundo vídeo a gente vai ter a live com certeza. Um abraço.